Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Para quem está chegando hoje, meu nome é Adriana. Eu gosto muito de contar histórias. As crianças já sabem que eu conto história em abrigos e hospitais, mas agora a gente tem que contar história de casa, né? Porque a gente não pode sair ainda. E as histórias que eu conto, elas vêm daqui da minha caixa do tesouro. Eu já falei para vocês, né? Na verdade, a minha caixa do tesouro, o único tesouro que eu tenho aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Esse tesouro não tem preço, porque ele dura para sempre. E é daqui que a tia vai trazer mais uma história para vocês hoje. Aliás, quem sugeriu a história para mim foi um menininho chamado Benício. Ele tem 6 aninhos e ele pediu para a tia contar a história para ele hoje. Aí eu preparei e nós vamos ouvir a história de hoje. Nós vamos dividir em 2 partes. Uma parte hoje e a próxima semana a gente termina de contar a história, tá bom? E antes da tia contar a história, eu gosto de cantar. Sem música fica sem graça, né? E a música, eu já falei para vocês fazerem a colher. Quem não fez a colher, pode pegar a colher que tenha na sua casa, tá bom? Para você tocar junto com a tia, ó. É assim que a gente vai tocar, tá bom? Se você fez o cachixi, tá bom? Quem não fez nenhum desses instrumentos, não sabe como fazer, eu tenho uma aula só de instrumentos musicais. Antes da gente começar a cantar, vai lá, dá um like, porque você vai ajudar a tia, a outras crianças assistirem essas aulas, essas histórias são histórias que entram dentro do nosso coração e modificam a nossa vida, não é? Porque a palavra de Deus, ela é muito importante, tá bom? Então vai lá dar um like, não esquece, tá bom? Vamos começar a cantar então? A nossa música, ela fala assim, olha: quando eu olho para o outro e julgo o que vejo, não é como Deus vê, porque Deus, ele vê o coração, ele vê dentro da gente. Ele não é igual a gente que fica vendo a aparência. Então vamos começar a cantar? Quando olho para o outro e julgo o que vejo, não é como Deus vê, ele vê o coração. Quando olho para o outro e julgo o que vejo, não é como Deus vê, ele vê o coração. Ele vê o coração, ele vê meu coração. Aprendeu? Canta bastante essa música, porque vai ser muito importante para você aprender que Deus, ele não vê como a gente vê. Ele vê o nosso coração, para ele não importa a nossa aparência. Agora nós vamos decorar o nosso versículo. Muito fácil, vocês já decoraram 6 versículos, esse é o 7º versículo. Olha só, tem a ver com a nossa música. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está em 1 Samuel 16, 7b. Vamos falar de novo? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Agora eu vou falar de novo e você vai falar com a tia bem rápido. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Olha como é que é fácil, não é? Já decorou? Vou falar mais uma vez. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Agora nós vamos para a nossa história.
A nossa história se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, 16 e o capítulo 17 eu vou contar na próxima história, tá bom? O povo de Israel, eles tinham um rei chamado Saul. Saul foi ungido por Samuel quando Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. Mas Saul estava fazendo muita coisa que estava desobedecendo a Deus. E Deus mandou Samuel conversar com Saul. E Samuel foi conversar com Saul. Quando Samuel chegou para falar com Saul, Samuel disse para Saul: olha, Saul, Deus rejeitou você como rei de Israel. Quando Samuel falou para Saul isso, Saul ficou desesperado e falou: não, eu vou obedecer a Deus. Eu vou fazer um sacrifício para Deus. E Samuel falou: obedecer é melhor do que sacrificar. Você foi rejeitado por Deus porque você desobedeceu a palavra de Deus. Você não tem respeitado e você não tem obedecido. Você tem feito as coisas da sua maneira e agora você perdeu o trono de Israel. E Samuel saiu da presença do rei. Samuel ficou muito entristecido porque agora o povo de Israel não tinha mais Saul como rei. E quem seria o rei? E Samuel estava decepcionado com Saul, estava triste com Saul, porque Saul tinha feito tudo errado. Ele não estava sendo um bom rei e ele perdeu o trono. Mas Deus falou para Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Encha um chifre de óleo e vá até Belém, a casa de Jessé, e eu vou escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel. Samuel falou: mas se eu for até lá, o rei Saul vai me mandar matar, porque eu vou lá ungir um novo rei, ele vai saber, e o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Deus falou para Samuel: Samuel, diga que você vai até Belém sacrificar. Leve um cordeiro com você e vá até a família de Jessé e convide Jessé para sacrificar com você. Ai, agora sim, agora Samuel ficou tranquilo, né? E ele pegou o cordeiro, pegou o chifre com óleo e foi viajar até Belém. Em Belém, Jessé tinha 8 filhos e 2 filhas. O filho mais novo de Jessé, chamado Davi, ele era pastor de ovelha. Ele também tocava lira, ou harpa, para alguns, né? Todos os dias, Davi levava suas ovelhinhas para pastar num lugar bem tranquilo, bem gostoso, onde tinha água pura, onde tinha verde para elas comerem bem tranquilas. Mas algumas vezes Davi era muito valente, sabia? Ele era pequeno, ele era jovenzinho, mas ele era responsável e era corajoso e valente, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus, onde ele estivesse, Deus estava com ele. E Deus daria força para ele vencer os inimigos. Um dia, Davi estava lá e veio um urso querendo comer as suas ovelhinhas. E Davi pegou a sua funda. Ele sabia lutar com uma funda. Uma funda era um pedaço de couro que ele colocava a pedrinha, aí rodava e jogou no urso. E o urso fugiu de medo de Davi. Outro dia veio um leão e Davi novamente lutou contra o leão e não deixou o leão levar a sua ovelhinha e conseguiu matar o leão também. Davi, ele conseguia lutar contra o leão, contra o urso, porque ele confiava em Deus, era de Deus que vinha a força dele e a coragem dele. Ele ficava com medo, mas ele falava: meu Deus, dá-me força, meu Deus, me ajuda. E Deus ajudava Davi e Davi vencia os seus inimigos. Davi, sempre responsável, ele cuidava das suas ovelhinhas com carinho. As ovelhinhas sempre ficavam perto de Davi
porque elas sabiam que perto dele elas ficavam protegidas. E Samuel chegou até Belém. Quando ele chegou em Belém, Jessé foi encontrá-lo e alguns líderes também foram. Alguns líderes da cidade foram encontrar com Samuel e perguntaram: você vem em missão de paz? Porque Samuel era um profeta e o profeta fala ao povo o que Deus mandou falar. Eles ficaram preocupados. O que será que Deus vai falar através do profeta? E Samuel falou: eu vim sacrificar. Vamos, Jessé, você vai comigo sacrificar. E Jessé obedeceu Samuel. E Samuel foi até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel perguntou sobre os filhos e mandou Jessé trazer os filhos. Jessé trouxe o primeiro filho chamado Eliabe. Quando Samuel olhou para Eliabe e pensou: será esse o rei de Israel? Deus falou para Samuel: não é este. Eu rejeitei este, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é este o rei. E aí Samuel ficou pensando: pensei que fosse esse, e não foi. E Jessé trouxe outro filho, Abinadab, e Samuel pensou: será este? Deus falou para Samuel: este eu rejeitei, não é este. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, não é este. E Samuel ficou pensando: mas esse também não é? E Jessé trouxe outro filho, Samá. Samuel pensou: deve ser este. E Deus falou para Samuel: não é este. E também não foi Samá. E Jessé trouxe outro filho, Zeruia. Zeruia chegou e Samuel pensou: deve ser esse. E Deus falou para Samuel: não é este também. E foram vindo outros filhos de Jessé. Jessé trouxe mais esse. E Samuel pensou: agora é esse. E Deus falou para Samuel: não é este também. E vieram mais outros filhos de Jessé. E novamente Samuel pensou: será estes dois? E Deus falou: não é esse, não são estes. Samuel pensou: e agora? Jessé, já vieram todos os seus filhos? Jessé tinha esquecido lá do pastorzinho. Jessé falou assim: não, eu tenho mais um filho, mas ele é o pastorzinho, tá lá com as ovelhas cuidando dele, é o meu caçula. Aí Samuel falou assim: nós não vamos comer, fazer o sacrifício até que ele chegue. Mande alguém chamá-lo. E Jessé mandou um dos filhos dele ir lá chamar Davi. E o filho dele foi e chamou Davi. Vamos, nós temos visita, aí o papai está te chamando. Eu fico com as ovelhas aqui. Quando Davi chegou e Samuel viu Davi, um rapazinho jovem de cabelos vermelhos, olhos bonitos, vivos e aparência boa, ele pensou: será este? E Deus falou para Samuel: sim, Samuel, este eu escolhi para rei de Israel, porque eu me agrado do seu coração. Sim, Samuel, este será o rei de Israel. Aí Samuel levantou-se, pegou o chifre com óleo e ungiu Davi. E logo que ele ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E agora estava feito a unção de Davi como novo rei de Israel. E Samuel voltou para Ramá. Ramá era a cidade onde Samuel morava. E Samuel ficou lá. E nunca mais Samuel viu Saul, rei de Israel. E Davi
Foi para o trono? Não. Davi agora ia passar por um tempo de treinamento que Deus iria treiná-lo. E esta será a nossa próxima história, a continuação dessa história. Vocês repararam que Deus, ele não vê como o homem vê. As pessoas veem a aparência, se é forte, alto, bonito, mas Deus viu o coração de Davi. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que se passa dentro de você. Não se preocupe se você é alto, forte, pequeno, baixo, magro, gordo. Não importa para Deus. Deus não vê a aparência. Ele vê o nosso coração. Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Jesus é o nosso mestre. Precisamos desejar querer parecer com Jesus. Porque o mais importante não é o que a gente tem por fora, mas sim o que a gente tem por dentro. Então, que você possa ter esperança de que Deus vai fazer de você uma grande pessoa se você começar a conhecê-lo cada dia mais, a caminhar com Ele. É na Bíblia que a gente entende como Deus quer que a gente viva. Hoje em dia a gente não vai lutar contra o leão, contra o urso, né? Mas a gente vai lutar contra o medo do escuro, a gente vai lutar contra o medo de sair de casa, a gente vai lutar contra o medo de ficar sozinho. Então, não se preocupe, Deus está com você. Davi, ele tinha certeza que Deus estava com ele para ele lutar contra o urso, contra o leão. Ele não estava sozinho, em nenhum momento ele esteve sozinho, mas ele tinha fé, ele cria em Deus. Então vamos crer também. Vamos fazer a oração? Tudo que a tia falar, você repete, tá bom? Abaixa a sua cabeça, os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Pai do céu, assim como o Senhor foi com Davi, dando coragem para ele lutar contra o leão, lutar contra o urso, eu te peço que o Senhor me dê coragem para lutar contra as coisas ruins que vêm na minha vida. Me ajuda a ter fé, me ajuda a não ter medo. E quando o medo vier, me encha de coragem. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a primeira parte da história de Davi. A segunda parte será semana que vem, tá bom? Onde ele vai lutar contra nem vou falar porque você vai saber na próxima história, né? Obrigada pela atenção, espero que você tenha gostado. Deixa um like, tá bom? E se você quiser fazer atividade, faça também atividade, tá bom? É importante, né? Um beijo para você, até a próxima. Tchau.